Graça e paz. Meu nome é Natanael, sou regente do Coral ID. Em nome de todo o coral, gostaria de citar um texto que encontra-se no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, que diz o seguinte: E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O Coral ID, entendendo o chamado de Cristo a nós, resolveu compartilhar este vídeo, que mesmo em meio aos problemas causados pelo Covid-19, mesmo em meio à pandemia, todos esses momentos nós devemos entoar louvores ao nosso Deus. Desde já gostaria de agradecer aos conselhos, aos pastores e aos irmãos que compartilharam esse vídeo em seus canais e redes sociais. Forte abraço, fique agora com o Coral ID. Escuridão, com a tua mão, vens me socorrer. Como não entoar teu louvor, como deixar de proclamar teu amor tão singular, como não te exaltar, meu Senhor, se existe no meu coração a canção de eterna gratidão. Sempre levarei meu olhar ao céu, pois tu és a minha paz. Por onde quer que eu for, espalharei, meu Senhor, o canto que me dás. Como não entoar teu louvor, como deixar de proclamar teu amor tão singular, como não te exaltar, meu Senhor, se existe no meu coração a canção de eterna gratidão. Cantarei quando a noite chegar, quando sorrir, cantarei mesmo ao sofrer, cantarei só a ti, cantarei, pois me erguerás com tua mão, cantarei, pois me escutarás, indo a ti em oração, cantarei lá na glória, minha canção, ao redor do teu trono, em perfeita adoração. Como não entoar teu louvor, como deixar de proclamar teu amor tão singular, como não te exaltar, meu Senhor, se existe no meu coração a canção eterna, está no meu coração a canção eterna, está no meu coração a canção de
Vamos começar louvando o nome do nosso Senhor Jesus. Eu te convido agora, nesse momento, você chamar aí quem está na cozinha, no quarto, que ainda está dormindo, para a gente louvar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. cruz dou graças pelo preço pago ali. Meu pecado suportou por seu amor, a graça recebi. Pelo amor dou graças, pelos pregos
adoramos, ó Pai, por quem Tu és. Nós estamos muito alegres, ó Deus, de estarmos aqui hoje, Pai, porque a nossa igreja não é física, Senhor. A nossa igreja somos nós, somos cada um de nós, cada um dos Seus servos agora, em suas casas, com os seus familiares, Paizinho, ali te louvando, adorando o Seu nome. Pai, que isso seja uma alegria para o nosso coração, que isso seja um bálsamo, Deus, e nós rogamos a Ti, Senhor Jesus, coloque a Tua mão, que dentro da Tua vontade o Senhor possa estar sanando, Deus, toda essa crise que estamos vivendo na saúde, Pai. Ser com cada um dos nossos irmãos, Paizinho, ser com os que se sentem doentes, ó Pai, vem com cura, Deus. Nós cremos no Deus Todo-Poderoso e louvamos o Seu nome, porque o Senhor cuida de nós. Usa Teu servo agora, Pai, na Tua palavra, que a palavra possa entrar em nossos corações, ó Deus, e nós te louvamos, porque digno é o Senhor, ó Pai, digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Amém. Bom dia, queridos. Quero saudar nossa amada igreja, Igreja Presbiteriana do Guará 2, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Queridos, eu acho que todos vocês concordam comigo que Deus nos fez com uma personalidade analógica. Nós somos da presença, nós somos do abraço, nós somos do convívio. E, infelizmente, a gente está sendo privado disso, mas a gente segue digitalmente sendo igreja e mesmo à distância sendo igreja. Eu comentava com os irmãos que serviam aqui no Louvor até pouco tempo que Paulo, quando isolado socialmente, preso por algumas vezes, produziu muito do que hoje nos abençoa, é a palavra de Deus. Cartas que ele escreveu enquanto estava preso, ele continuava crente, fazendo algo pelo rebanho, pela igreja, e eu acho que esse deve ser o meu estímulo e o seu estímulo para que a gente continue crentes, mesmo isolados ou não, da melhor forma que a gente puder continuar, então, servindo a Deus. E nessa manhã, eu queria, então, mesmo através desse meio, desse veículo, dividir com vocês uma história. Na verdade, é como uma trança, são 3 histórias em uma só, que eu quero compartilhar com vocês. O nome dessa história, eu mesmo batizei, chama-se A Criança, o Cachorro e o Cordeiro. A Criança, o Cachorro e o Cordeiro. Normalmente, boas histórias começam com Era uma Vez. A nossa história não, porque é uma história bíblica, não toda ela, mas ela é uma história bíblica. Então, a nossa história não começa com Era uma Vez, mas começa com Depois dessas coisas. Então, eu quero te convidar para juntos nós irmos à Palavra de Deus, no livro de Gênesis, o livro do começo, capítulo 22, e nós vamos ler do verso 1 ao verso 13. Gênesis 22, do versinho 1 ao 13, nós vamos ler essa história, e então eu quero compartilhar com vocês. Diz assim a palavra de Deus. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém,
levava nas mãos o fogo e a faca, o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deixou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou a faca, o cutelo, para imolar, para sacrificar o filho, Isaque. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Até aqui a palavra de Deus. Eu quero te convidar para, mesmo aonde você está, fechar os seus olhos e orar comigo, para que Deus fale com você e comigo através da palavra dele. Vamos orar. Meu Deus querido, Pai amado, que ousadia, que petulância, que arrogância, talvez, da minha parte, ousar passar pelo desafio de tentar pregar essa porção das Escrituras. Uma passagem, uma história que tem tanta coisa dentro dela que séculos não seriam capazes de discorrer tudo em tantos detalhes que essa história nos aponta, Deus. Então a gente quer clamar na nossa fraqueza pela tua força, na nossa imaturidade pela tua lucidez, na nossa ignorância pela sabedoria do Senhor, Deus. Então visita o meu coração e de todos os meus irmãos e irmãs que escutam, através dessa gravação, através desse vídeo, a tua palavra exposta, Deus. Toma conta desse tempo, desse ambiente, desses minutos que a gente gasta juntos aqui, para que o teu nome seja exaltado. Toma conta desse tempo agora, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. A criança, o cachorro e o cordeiro. Essa é a história, nessa trança entrelaçada que eu propus dividir com vocês. E como eu falei, o começo dela começa com essas palavras dizendo: depois dessas coisas. Depois destas coisas. Que coisas, irmãos? Que coisas? Depois de quais coisas? A gente lendo aqui, a gente viu que a gente está falando de um personagem muito maior que Alexandre o Grande, muito maior do que Napoleão, muito maior do que tantos outros nomes da história. Abraão. E essa história começa, então, para mim e para você, dizendo depois dessas coisas. Então, eu quero te convidar a lembrar da história desse Abraão, que era um pagão, ele era um descrente, quando foi encontrado por Deus e andava por uma terra chamada Mesopotâmia, e Deus teve, então, aquele encontro, um chamado pessoal a Abraão, que falou: sai, Abraão, sai da tua terra, sai do seu lugar, sai da tua parentela, da sua família, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Um chamado para Abraão, que então, como ouvindo a voz de Deus, numa conversão, talvez como a minha e a sua, ele ouve esse chamado, e então começa a desenrolar essa história, que o texto começa dizendo para a gente: depois dessas coisas. Essas coisas foram que aconteceram. Esse Abraão, um dia encontrado por Deus, o pai da minha e da sua fé, ele foi chamado por Deus para sair da onde ele estava. A terra de Abraão era como se fosse a nossa São Paulo, era como se fosse a Nova York para o nosso planeta. Ele vivia num lugar de movimento, de negócios. Então Deus chama ele para ir para uma Goiânia,
para ir para uma Lusiânia, para um lugar talvez não tão famoso, não tão o centro da história. E esse é o chamado de Deus para Abraão. Sai do teu lugar, sai da tua parentela, da tua família e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele não aponta o lugar. Abraão atende. E essas coisas que são ditas aqui, em Gênesis 22, depois dessas coisas, são exatamente essas que eu estou contando para você. Deus, em um desses encontros com Abraão, ele promete para ele, depois de ter saído, ele promete que faria dele o pai de uma descendência muito grande. Ele diz, então, a ele, um homem de idade, que agora estava sem terra, e uma esposa que era estéril, não era fértil, não podia ter filhos, diz a ele que ele seria o pai de uma grande nação. Então, uma promessa parece descabida para esse homem que, como assim? Eu vou ser pai de uma grande nação com essa esposa e nem terra eu tenho. Então, Deus faz essa promessa para ele e dizendo a ele que ele teria um filho e que Sara seria mãe. Então, eu imagino Abraão contando isso para Sara. Sara, Deus apareceu para mim. A gente vai engravidar, a gente vai ter um filho. E Sara, não sei se achou que ele estava fora de si, sabendo que já não era mais tão nova e que era estéril. Não teve filho até aquele momento. Como assim? Mas esperou, talvez um dia, esperou alguns dias, algumas semanas, alguns meses, alguns anos, e ela não engravidou. O filho não veio. Como assim essa promessa? Então, depois dessas coisas, eles tentaram dar o jeito deles. Sara ofereceu uma secretária que trabalhava com ela para que se deitasse com Abraão, para ver se resolvia essa história de filho que eles estavam esperando, que ele seria pai de uma grande nação. E eles tiveram um garoto chamado Ismael, pai de toda a nação árabe que a gente conhece hoje. Mas Deus aparece para Abraão e diz, não é isso, não é esse o caminho. É Sara quem vai engravidar, é das entranhas dela, é abraçado pelo cobertor do útero dela, é um filho seu com Sara que eu prometi. A sua descendência vai ser carne da sua carne. Eu vou tocar a esterilidade de Sara e vou fazer isso fertilidade. Não me importa a idade e a esterilidade. Então, o tempo passa e Abraão talvez conta isso mais uma vez para Sara e ela sorri. Ela cai em riso. E, não estranhamente, o nome do filho que viria, Isaque, o significado do nome é riso. É sorriso. E a verdade é essa, que Sara, depois de um tempo, deve ter abordado Abraão e dito, meu amor, eu acho que deu certo. Eu estou grávida. Alguma coisa está mexendo aqui dentro, põe a mão. E talvez Abraão tocasse a barriga de Sara e visse já os primeiros movimentos daquele que vinha embalado com a promessa, Isaque, o filho da promessa. Então a promessa começa a se desenrolar. Os meses avançam e ele pôde ver o filho dele, 100 anos de idade. Uma mulher que era estéril, já tinha encerrado o período dela. E ela foi mãe. E ela falou que muita gente ia rir com ela. Esse filho Isaque, o sorriso nasceu. Agora eu acho que Abraão, todas as vezes que saía para uma noite ensolarada, ele deveria ter um olhar diferente para as estrelas. Porque Deus tinha chamado ele para contar as estrelas e saber que, como as estrelas do céu, teria uma geração que seria a geração vinda através do filho da promessa, de Isaque. É fácil para mim me emocionar, porque a gente sabe da história até hoje, e eu sei que eu e muitos de vocês somos estrelas, somos filhos daquela história. Abraão e Sara, naquele tempo, cheios de fé, estavam vivendo essas coisas que a gente está lendo. Depois dessas coisas, que coisas?
Um filho que, teoricamente, não era para ter vindo de uma mulher velha, uma mulher que já não paria, uma mulher que já não engravidava, de um homem também já amortecido pelos anos, 100 anos de idade. Ele veio, ele nasceu, esse menino cresce. E à medida que ele vai crescendo, e essa família vê ali, tem essa experiência com Deus, chega onde a gente está aqui, queridos. No capítulo 22 de Gênesis. Começando, como eu falei, longe de ser era uma vez, mas escrito assim, depois dessas coisas. Essas que nós falamos. Depois disso tudo, veja você o que acontece. Pois Deus, Abraão, à prova. Então, depois de uma cronologia, eis aqui diante de nós uma pedagogia de Deus. Deus, na sua soberana sabedoria, decide pôr Abraão à prova. Não é, queridos, um professor maldoso, não é um professor rigoroso, é muito pior do que isso. É o próprio Deus bater a sua porta e falar, guarda os livros, pega só a caneta, que hoje tem prova. O próprio Deus se encontra com Abraão, depois de todas essas coisas, que a gente conversou até aqui, e ele diz, Abraão, vai ter prova. E ele diz, eis-me aqui, como um soldado que bate continência e diz, sim, Senhor, vamos para a prova. Talvez pega só a sua caneta, guarda os livros e carteira limpa, está pronto para receber, então, aquilo que seria a grande prova. E então Deus começa, no verso 2, acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, em sacrifício, sobre um dos montes que eu vou te mostrar. Como assim? Como assim? Que questão de prova é essa, Deus? Como assim? O Isaque, aquele que o Senhor prometeu, que está embalado com o papel celofane das promessas e um laço de fita, dizendo que dele vai ser todo um céu salpicado de estrelas, e depois o próprio Deus acrescenta que se não olha para o céu, olha para o chão, porque as areias da praia também sinalizam a multidão dessa descendência que viria. Como assim? Agora o Senhor me traz uma questão dessa, de prova. Que teste é esse? Queridos, se o enunciado da questão não tivesse tão bem escrito, eu não tenho dúvida que eu e você, no lugar de Abraão, ao ler, acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, a quem amas, eu e você rapidamente iríamos ao quarto de Ismael. Não fosse o enunciado da questão, está muito claro, confere no seu verso 2, o enunciado da questão de prova. Não fosse estar muito claro, muito bem descrito em detalhe, que filho é esse, eu e você, sorrateiramente iríamos até o quarto de Ismael e ofereceríamos ele como esse sacrifício. Mas olha o que diz a questão da prova. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, o filho verdadeiro da tua carne com a tua esposa, tua única esposa, Isaque, e disse o nome do filho, Isaque, não é Ismael, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Queridos, um Deus absoluto, um Deus sem qualquer gota de defeito, um Deus pleno, um Deus inteiro, um Deus intenso, ele não vai aceitar nada do que seja menos do que o absoluto. Ele vai exigir de você, você inteiro. Não é uma ofertinha. Deus, quando dizem sobre as religiões, há quem, os professores de universidade, quando nos enfrentam, quando a gente é cristão, ou em discussões filosóficas, quando a gente diz ser cristão, eles dizem que a gente está procurando um conforto para a nossa alma, para o nosso coração, que a religião é um conforto. A religião é um conforto? A religião acalma? A religião é um par de R$40 de dízimo que a gente paga? Então não leram Gênesis 22, 2. A fé em Cristo Jesus, ela vai exigir tudo.
de mim. Quanto custa? Custa tudo. Custa tudo. Um Deus absoluto requer uma adoração absoluta, inteira, plena. Você todo, não guarda nada, não deixa nada. É esse tipo de adoração, de prova que Deus fez aqui com Abraão. E ao seguir nessa história, começando nessa primeira perna da trança da criança, a gente nota no versinho 3, dizendo assim: levantou-se, pois, Abraão, de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Queridos, aqui o verso está dizendo que ele se levantou de madrugada. Diante de um pedido desse, de Deus, você teria dormido? Você teria conseguido dormir nessa noite? Com uma prova dessa te esperando? Logo pela manhã, no outro dia? Eu creio, não está tão claro, mas eu creio que Abraão não dormiu. E levantou-se logo cedo, creio eu, sem ter dormido. E Abraão, de madrugada, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo os servos, e aí segue a descrição. Me chama a atenção aqui que Abraão, a história também nos diz, dentro desse envelope do depois dessas coisas, que Abraão era um homem de posse. Ele era rico, ele tinha muitos servos, ele tinha muitos recursos, ele tinha lá o seu rebanho. Ele não precisava, ele mesmo, fazer algumas coisas que o verso diz que ele fez. Abraão poderia ter estalado o dedo e falar: traz lenha, arreia o jumento, e vem. Mas ele se levantou cedo e ele foi preparar jumento, diz o verso que ele rachou a lenha. Eu me lembrei de uma história que eu vi, de um professor, certa vez, o pastor R.C. Sproul, ele, quando fazia seminário, ele fazia aulas de piano, ele tinha aulas de piano. E ele conta que a sua professora de piano, ela tinha um único filho, que era médico e era missionário. Então, nas aulas de piano, ela sempre comentava desse filho e, algum tempo depois, a alegria que esse filho teve porque chegou sua primeira netinha. Nasceu, então, a filha desse médico e missionário, filho dela. Então, agora ela era avó. Então, eles gastavam tempo naquelas aulas de piano e falando dessa alegria de ter um filho médico e missionário e agora com uma netinha. E qual não foi a surpresa de Sproul quando, uns dias, um tempo depois, na verdade, essa menina já estava com 2 ou 3 anos, e quando o seu pai médico recebe um chamado, e ele deixa ali o consultório, o quarto onde estava em casa aberto, e foi atender um chamado, deixou a sua maleta para trás. E a sua filha entra naquele quarto, pega aquela maleta aberta e encontra alguns remédios que o pai dela tinha naquela bolsa, e ela toma, pensando que era doce, que era balinha. E, infelizmente, a filha dele não resistiu. Então, num próximo encontro, depois de algum tempo e muita dor, o Sproul encontra com a sua professora de piano, que perdeu a neta, e pergunta: como é que a senhora dá conta de suportar tamanha dor, tamanha tristeza, tamanha angústia? E ela disse para o Sproul: eu toco piano. É como se a dor, o pensamento da minha cabeça, a angústia do meu coração viesse para os meus braços, então para os meus dedos, e eu toco o piano. E pelo muito trabalhar tocando piano, isso me ajuda a não pensar nessa angústia tão grande. E foi o que Lutero disse há muitos anos atrás, que o labor, que o trabalho ajuda a derreter a nossa depressão. A angústia de alma, quando você trabalha, ela te ajuda a vencer essa angústia. Eu creio que Abraão aqui, quando descreve que ele, podendo ter mandado qualquer um fazer isso, atormentado pelo peso dessa prova, ele mesmo, creio eu, sem dormir, logo cedo, ele não tocava piano, mas ele tocava machado.
e ele começa a ele mesmo rachar lenha e preparar ali o jumento e a lenha para poder ir obedecer essa questão de prova, essa exigência de Deus tão radical, que era sacrificar o próprio filho, o filho da promessa, o seu filho amado, o seu único filho, Isaque. Queridos, e o próprio Senhor Jesus, se eu não me engano, nas Escrituras, quando está diante de uma angústia muito grande, ele diz a uma pessoa, o que tem para fazer, faz logo. A gente quer dar o fim naquilo que tem para fazer, se é uma injeção para tomar, uma cirurgia, alguma coisa que é doída de fazer, faz logo, arranca o band-aid de uma vez, não fica sofrendo. Mas a história que a gente vê aqui, no versinho 4, diz que ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Diante dessa prova de Deus, de Abraão ter que sacrificar o próprio filho, ele não pôde fazer isso rapidamente. 3 dias caminhando e olhando para aquele menino, 3 dias remoendo, sabendo que teria que sacrificar aquele menino, 3 longos dias inteiros, cheios de 24 horas, passando lentamente, como se fossem 3.000 dias, até que ele pudesse cumprir aquela prova que Deus colocou diante dele, obedecer essa prova radical que Deus pôs. E aqui as nossas histórias vão se misturando, e eu conto aí com a paciência de vocês, para eu contar essa história não só da criança, como eu falei, mas a história também do cachorro. Essa não é bíblica, é uma ilustração também desse pastor, R.C. Sproul. Esse pastor faleceu há pouco tempo atrás. Há muitos anos atrás, ele iniciou um ministério chamado Ligonier. E nessa região onde ele foi ter essa escola, um ambiente de aulas e estudos, um lugar para ensinar alunos e pessoas, quando ele chega, fruto de uma doação em uma propriedade vasta, como se fosse uma fazenda, uma região de industriais, lá dos Estados Unidos, na região da Pensilvânia, ele é visitado por vizinhos e, se eu não me engano, uma viúva que tinha até doado essa terra para que o ministério começasse, e parte daquela recepção, a viúva vem recebê-lo naquela que seria a propriedade, a sede do Ministério Ligonier, e então ela oferece a ele 2 cachorrinhos filhotes, 2 pastores alemães, aquela raça de cachorro, pastor alemão, dá 2 filhotinhos a ele e explica toda a linhagem deles, dizendo que eram filhos de um grande vencedor, que o pedigree, então, era muito bom, e ela diz que eles tinham nascido no domingo passado, então era um presente para eles e que a linhagem era muito boa, e Sproul diz que não só a linhagem dos cachorrinhos era muito boa, mas também da doadora, que eram famílias muito, muito ricas ali da região. Então ele recebe aquele presente, diz ele que, por saber que os filhotinhos nasceram num domingo, ele batiza os cachorrinhos como Aleluia e Hosana. E então, Aleluia e Hosana vão crescendo ali naquela propriedade. Ele fez uma porta menor na porta de casa, da cozinha, para que os cachorrinhos pudessem entrar dentro de casa e sair para brincar lá fora. Os cachorros vão crescendo, vão ganhando musculatura e estatura. Um belo dia, quando o Sproul está na varanda ali dessa casa, como de costume, diz ele que ele gritava Aleluia e Hosana, chamando os cachorros, e que os vizinhos pensavam que talvez fosse alguém bem carismático que estivesse ali, mas era o nome dos cachorros, Aleluia e Hosana. E num dia desses que ele chama os cachorros, Hosana, que na verdade era um macho, a despeito do nome, vem com a cara 3 vezes maior do que o normal. E então Sproul pensou que talvez ele tivesse sido picado por centenas de abelhas e então tivesse inchado, colocou rapidamente Hosana dentro do carro e foi até, por 10, 15 minutos, até um veterinário ali próximo da região que tinha. E eles chegam até o veterinário e rapidamente o cachorro é levado para dentro do centro cirúrgico para ver o que aconteceu. E depois vem a notícia. O veterinário sai e explica para o Sproul. Na verdade, não foram abelhas. Ele deve ter colocado o focinho dentro de uma toca, um ambiente de uma cobra, e ele foi picado por uma cobra com 3 botes, dá para a gente ver, 3 marcas nele, e o cenário não é bom,
né, é gravíssimo, ele vai ter que ficar internado aqui e eu vou mantendo contato com o senhor. Então o Sproul volta para casa, angustiado, por o que tinha acontecido com Osana, seu cachorro. E depois de uma semana, o veterinário ligou para ele e falou assim: seu pastor, na verdade, ele tem nos surpreendido aqui, tá? Ele resistiu, a gente achou que ele fosse morrer, mas ele resistiu, ele tem reagido relativamente bem. Ele não abriu os olhos dele estão fechados, talvez ele fique cego. E, normalmente, pastor, quando um cachorro fica cego, ele perde a visão, ele perde a alegria de viver. Então, a gente não sabe se ele vai suportar. A gente está dando todos os medicamentos possíveis aqui e esperando para ver o que pode e o que vai acontecer. Passa-se mais um tempo, então, uma nova ligação, talvez 1, 2 semanas depois, uma nova ligação do veterinário dizendo: pastor, boas notícias. Ele abriu os olhos, ele já tem alguma vivacidade, ele, surpreendentemente, está reagindo, ele está melhor. Me dá mais uma semana de medicamentos aqui, e aí o senhor vai poder vir buscá-lo para levar para casa, vai poder ficar com ele. Diz a história, então, que um tempo depois, ele recebe a ligação que podia ir buscar Osana, seu cachorro. E nessa ligação o veterinário falou assim: pastor, eu quero preparar o senhor para quando o senhor for encontrar com o seu cachorro. Na verdade, aquele cachorro que o senhor conhecia, lindo, né, um pastor alemão de pedigree muito forte, ele já não existe mais. A feição do rosto dele, pela mordida da cobra, é como se tivesse necrosado. E eu faço um parênteses aqui, porque eu tive um amigo no colégio que eu estudei, no Marista, que tinha sido picado por uma cobra na batata da perna, e eu lembro que ele era usado para dar algumas instruções para a gente com relação a cobras e picadas, e mostrava uma perna necrosada, a pele morta ali, mas ainda no corpo, porque ele tinha sido picado por uma cobra. E foi exatamente isso que aconteceu com Osana, com esse cachorro do Sproul. O veterinário, então, preparou dizendo: a pele de todo o rosto dele necrosou. Então, ele está muito feio, está muito estranho. Ele não é mais aquele rosto e está muito debilitado. Estou preparando o senhor. Diz Sproul que, quando ele chegou para ver, nada tinha como preparar para aquela cena. Era uma cena feia demais, então dava um desgosto de ver o cachorro, mas ele viu e recebeu ali, então, as instruções. O veterinário deu a ele uma pomada e luvas de borracha, dizendo: olha, leva para casa, e você vai ter que passar esse medicamento no rosto do cachorro 2 vezes ao dia. 2 vezes ao dia, né, coloca as luvas e passa, porque faz parte aí para a gente tentar ver se melhora essa pele do rosto dele. Diz Sproul que aquilo tinha um mau cheiro horrível, que a cena era horrível, e que então, uma primeira vez, quando ele estava em casa, deixou o cachorro na garagem, porque o cheiro era muito ruim. Então ele se prepara, coloca as luvas, e o cachorro, parece que tendo consciência que tinha perdido a beleza dele, se esquivava para um canto da garagem, com vergonha de si mesmo, mas Sproul coloca as luvas, pega a pomada, vai gentilmente até ele, e foi passando na cara do cachorro aquela pomada. Então o cachorro parece que devolveu um olhar para o pastor, de muita gratidão, como quem diz: eu sei que é muito difícil para o senhor estar fazendo isso, mas é um alívio tão grande para mim. E diz Sproul que naquela hora, instantaneamente surgiu uma conexão dele com aquele cachorro, que ele passou a amar de tal forma que, das próximas vezes, ele não notava que estava sem luva e passava aquele medicamento para poder cuidar daquele cachorro, e a afinidade, a conexão entre aquele cachorro e o pastor R.C. Sproul foi tão magnética e intensa que, onde o pastor Sproul estava ou ia, aquele cachorro passou a acompanhá-lo. Então ele foi melhorando, e a afeição dele já não era a mesma, mas ia melhorando. Se o pastor estava dando aula, o cachorro vinha e se sentava, deitava aqui aos pés do pastor Sproul, enquanto ele dava aula aos seus alunos. Se ele saía para fazer uma caminhada de oração, o cachorro vinha e caminhava com ele. Sproul gostava de caçar nessa propriedade. Se ele saía com seu rifle para caçar, o cachorro vinha com ele. Certa feita, diz Sproul que ele, numa dessas saídas para uma caçada, ele foi passar por uma cerca e diz que a cerca deu um giro e deu um tombo em Sproul quando ele foi atravessar a cerca, que ele
caiu com a coluna em uma pedra e sentiu aquela imobilidade, não pôde se mexer por alguns instantes, e o cachorro agora já forte, com um tórax forte, um pastor alemão robusto, meio que deu um jeito de segurá-lo, de envolver ali, e Sproul abraçou ele para que ele fosse arrastado até a sombra de uma árvore enquanto se recuperava. Uma conexão muito grande que desenvolveu entre os dois. Diz a história que, com o passar do tempo, esse cachorro, Osana, ele começou a ter convulsões. E essas que eram espaçadas uma vez a cada 2 ou 3 dias, começaram a ser mais repetidas. E ele, consultando o médico e o veterinário, que passava algum medicamento, disse, olha, isso é reflexo ainda, né, do que ele sofreu, né, ainda dessa picada, do ataque da cobra. Mas tem esses medicamentos. E foram dando, e precisou dar cada vez mais medicamentos, para que pudesse conter aquelas convulsões, e foi afetando, já não tinha mais o que fazer, e o veterinário teve que dar uma notícia ao pastor R.C. Sproul. Falou, olha, pastor, eu acredito que está se tornando impraticável a dosagem, e o que a gente tem que fazer para manter ele minimamente vivo é pior para ele. É melhor, como eles dizem, colocar ele para dormir, ou seja, sacrificar o cachorro. E Sproul falou assim, mas como seria isso? Ele falou, você não precisa trazer, né? Pensa você ter que trazer o cachorro, botar no seu carro, dirigir 15 minutos até aqui, a veterinária, para a gente dar uma injeção letal e os custos envolvidos com isso. Não precisa fazer isso. Um dia que ele estiver melhor, que o senhor sair para caminhar no pasto, a hora que ele estiver alegre, buscando talvez alguma coisa que o senhor jogue para ele, que ele não perceber, pega o seu rifle e coloca ele para dormir. E Sproul pensou, eu não vou dar conta de fazer isso. Como que eu vou fazer um negócio desse com esse cachorro que virou, né, essa companhia tão próxima, amiga, essa conexão que a gente desenvolveu? Eu não vou dar conta de fazer isso. E explicou para a esposa dele, falou assim, querida, chama um dos alunos, um dia que eu não preciso saber qual é, e pega esse cachorro, põe num carro e leva lá para o veterinário para poder dar um fim nisso, que eu não vou dar conta de fazer isso. E assim foi feito. Dias depois, ele foi surpreendido com a notícia, e essa história vai nos trazendo de volta. A história do cachorro vai nos trazendo de volta a história da criança, porque aqui diz exatamente o que a gente estava dizendo. 3 dias, Abraão andou, não com seu cachorro, mas com o seu filho, seu único filho, a quem amava, Isaque, embalado com as promessas que fizeram as estrelas do céu sempre parecer toda a geração que veio de Isaque. E agora ele tem que andar, não 10, 15 minutos, não com seu cachorro, mas com seu filho, para sacrificá-lo. A história desenrola, e esse menino aborda seu pai, que estava ali, com a lenha, com o fogo, com a faca, e Isaque diz para ele, no verso 7 está escrito assim, quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, o fogo está aqui, pai, a lenha está aqui, a faca também, não está no texto, mas a faca também, mas onde é que está o cordeiro? Pai, cadê o cordeiro para o sacrifício? Queridos, quando eu orei no começo, dizendo que esse texto, ele tem muita coisa dentro dele. Essa pergunta é a pergunta do planeta. É a pergunta do centro da pandemia. É a pergunta da minha e da sua história. É a pergunta do século. É a pergunta eterna. Aonde está o cordeiro? Eu não quero saber o que eu vou comer. Eu não quero saber o que eu vou vestir. Eu não quero saber quando essa quarentena acaba. A minha pergunta, e a pergunta da minha e da sua história, é essa. Cadê o cordeiro? Porque não adianta ter tudo. Não adianta ter o dobro de tudo. Não adianta ter qualquer coisa. Está faltando o cordeiro. Aonde que está o cordeiro? Essa é a pergunta que Isaque fez para o pai. A gente tem tudo. Mas cadê o cordeiro, pai? Então o pai dele diz, no verso 8, respondeu Abraão, Deus proverá
para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Seguiam ambos juntos. A história desenrola. E esse pai prepara um altar, amarra o seu próprio filho, tem o fogo, tem a faca, estende a faca. E eu te convido a deitar na pedra, amarrado junto com Isaac, e olhar para cima, e ver a lâmina da faca, apontada e pronta para ser fincada no seu coração. Mas é pelo seu pai, é o seu pai que vai enfiar uma faca no seu coração. Como assim? Como assim? O texto é muito simples, como todo o Antigo Testamento, uma história intensa e longa, poucas palavras, dizendo que ele foi amarrado e estava ali naquela posição, e o pai pronto para fincar, então, a faca no peito de Isaac. A história é linda, glória a Deus. O anjo freia a mão de Abraão. Há um quadro pintado de Rembrandt, lindíssimo, que mostra Abraão com uma faca e o anjo segurando a mão dele e diz: Abraão, Abraão, não estende a mão sobre o rapaz. Não faz nada com ele, porque agora Deus sabe que você teme ele de verdade. Queridos, Deus já sabia. Deus já sabia. Deus é onipotente, é óbvio que ele já sabia. Quem não sabia era Abraão, quem não sabia era eu e você. Se a gente teme ou não Deus de verdade, absolutamente, como a gente comentou aqui, te exigindo tudo. E eis que essa história, então, a gente vai deixando criança e cachorro e vai chegando no cordeiro. Porque Deus proveu, Jeová Jirê. Ele olha e eis um carneiro, um cordeiro, preso pelos chifres. Fácil lembrar da história de João Batista, enquanto batizava. Disse: eis o cordeiro, olha lá, aquele que tira o pecado do mundo. A nossa história termina no verso 13, quando está escrito assim: tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro, preste atenção, e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A última figura da nossa história. Nesse mesmo monte, conhecido como Monte Moriá, onde Isaac quase foi sacrificado, anos depois, é conhecido hoje como Jerusalém, como Calvário, e o lugar onde não teve outro no lugar dele. E a história aponta muito para o Cordeiro, para Jesus, porque é pai e filho, é Deus Pai e o Senhor Jesus. Jesus indo como ovelha muda, ele sendo cordeiro, Isaac levou a própria lenha. Aqui o texto diz que Abraão pôs sobre Isaac a lenha, Jesus levou a cruz nas suas costas, e ele vai como ovelha muda e se entrega. Deus meu, por que me desamparaste? Para ele não teve substituto, queridos. Eis o final da nossa história. É o cordeiro que substituiu não só Isaac, mas o meu e o seu crime. Criminoso, criminosa. É isso que você é isso que eu sou. Não fosse o cordeiro preso pelos chifres no arbusto, era eu e você. O sacrifício era eu e você, que não paga. Era preciso um cordeiro sem defeito, tão perfeito quanto o Senhor Jesus, para pagar o meu e o seu pecado. Eu encerro essa história ilustrando com um verso das Escrituras e a gente ora. Está em Romanos 8, 32, e eu espero que ele seja o estímulo final para o resto dos seus dias. Diz assim a palavra de Deus: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Deus não poupou o Isaac dele e cravou a faca no peito dele por minha e por sua causa. Quero te convidar para a gente fechar os olhos e orar mais uma vez.
Meu Deus querido, Pai amado, eu quero agradecer o Senhor por todo o grão da terra, agradecer por toda estrela no céu, por todo pedaço de madeira, por toda corda, por toda chama, por toda lâmina, porque tudo isso hoje serve de ilustração para o meu coração e para todos aqueles que são do Senhor, que houve um dia que o Senhor escreveu na história, uma história que seria a nossa história. E o Senhor deu o teu Isaque para que hoje eu e aqueles que te confessam como Salvador, uma vida inteira, uma vida de verdade, Deus. Obrigado por essa porção das Escrituras, que a gente pode digerir pelo resto da vida, lembrando de tudo o que o Senhor fez por nós, Deus. Eu termino orando e perguntando àqueles que não têm o Senhor como Salvador. Pai, Abraão tem muitos filhos. Eu sou um deles. E você também? Que aqueles que nos ouvem, Pai, e não são filhos do Senhor, que confessem, debaixo dessa lâmina, debaixo daquela cruz, que foram substituídos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É em nome do Senhor que eu oro. Amém. Queridos, eu te convido para a gente encerrar esse tempo, para você assistir um vídeo que a gente vai colocar na sequência, que foi de uma campanha que a nossa igreja fez, tentando servir nesse tempo de pandemia. Deus abençoe, fiquem com Deus, uma ótima semana para vocês. Tchau, tchau. Eu oro por aqueles que me deste e em mim creram, que em teu nome sejam protegidos e que sejam unidos como nós.